Então vamos falar alguns pontos aqui dessa confirmação da diretoria do Ceará pela contratação do Wagner Mancini. Mancini assinou contrato com o Ceará até o final de 2024, ou seja, o clube não pensa apenas para 2023, mas obviamente pensa para a próxima temporada, já planeja o 2024. Mas é óbvio que a gente sabe como são as coisas no Ceará, né? É difícil a gente acreditar, e quem acompanha o blog, tanto lá no blog do Campus.com.br, como aqui, como nas redes sociais, o problema do Ceará, a gente sabe e tem consciência de que não é apenas treinador. Não foi apenas a saída do Guto e a chegada do Mancini que vai resolver tudo, né? Há problemas no departamento de futebol, há problemas na diretoria do Ceará, há problemas dentro do elenco, até o questionamento que foi feito na coletiva. Cadê Guilherme Castilho? Como é que se tem um jogador mais caro da história do clube sequer relacionado? E o presidente dizer que o problema é apenas do Guto? Não dá, né? Não tem condição. Há algo errado aí, é preciso que se resolva o mais rápido possível. Mancini chega. É bom a gente falar disso aí. O primeiro ponto. Mancini não montou esse elenco. Então aí já é um grande problema. Tem que ver quais são os jogadores que agradam a ele. Qual é o jogador que tem o estilo que ele quer. Será que o Guilherme Castilho tem? É esse jogador que o Mancini gosta? Tem condição de jogar com ele? Enfim, esse ponto é interessante porque ele vai usar a metodologia dele, ele vai ter que adaptar alguns jogadores à sua metodologia, Mancini, e aí isso leva tempo, né? E aí ele vai ter um tempinho, obviamente, 10 dias, é pouquíssimo, não dá para você imaginar que em 10 dias. Mas enfim, vai ter esse problema Mancini para tentar resolver. O outro ponto, obviamente, do Mancini, aí já pensando até um pouco a longo prazo, é que o Mancini é conhecido, pelo menos os últimos trabalhos dele, ele acabou abandonando. Ele estava no América Mineiro, foi pro Grêmio, o Grêmio demitiu, ele voltou para o América Mineiro. Ele esteve no Atlético Goianiense, inclusive, quem lembra, quando ele foi chamado pelo Atlético Goianiense, ele inclusive chamou o Anderson Batatais, que estava no Ferroviário. O Anderson deixa o cargo do Ferroviário para ir trabalhar auxiliar do Mancini lá no Atlético e acaba indo para o Corinthians. Né? O Corinthians contrata o Wagner Mancini, surpreende todo mundo com a contratação do Wagner Mancini, e aí ele vai lá, também não dá certo, né? Lá no Corinthians, enfim. Eu acho que tem que ter amarrado muito bem esse contrato, né? Eu acho que o João Paulo, porque ninguém contrata, é igual ao casamento, meus amigos. Ninguém casa pensando em se separar, né? Então acho que ninguém contrata pensando em que o cara vai sair. Então amarra o contrato do homem, beleza, aqui, meu amigo, se você sair, a multa é altíssima. Então beleza, você não vai sair, você fica aqui e comanda esse trabalho a longo prazo. A gente quer que você suba agora, 2023, e ajude tudo a acontecer em 2024 na Série A. Não conseguiu subir, vamos ajeitar tudo aqui, vamos fazer um planejamento para 2024. Mas, é aí para mim onde é que está. Como conseguir uma coerência, como dar respaldo para o Mancini depois do que aconteceu com o Guto, depois do que aconteceu com o Barroca e com o Mourinho. Ainda mais com o departamento de futebol do jeito que está. São pontos que é difícil a gente entender, quem acompanhou a live ontem sabe que é difícil acreditar que acontecem essas coisas. Eu fiz há pouco, tem um artigo que eu fiz lá no blog do Campus.com.br, a sensação que dá do João Paulo é de duas uma. Ou ele está com as mãos atadas, ele não consegue fazer nada, há alguém que impede, há alguém que não deixa ele fazer as coisas, ou ele ainda não entendeu o tamanho do Ceará, ele não sabe o que fazer como presidente do Ceará. Porque não tem como, da forma como o Ceará está sendo conduzido, tem algo errado. O João Paulo teve, assim, ele disse na coletiva que nem só os resultados ruins não quer dizer que está tudo errado. Beleza, quando alguns resultados ruins, mas o time não consegue chegar ao G4. Ele próprio, João Paulo, falou que o time tem um elenco para disputar o título da Série B. O Ceará é 11º. O Ceará está 9 pontos do C4 a 8 do G4. E ele está querendo dizer que os resultados ruins não está tudo errado. Enfim, voltar a falar do Mancini. Eu espero que o Mancini já treina, né? Já comanda o clube já nesta quinta-feira, 31 de agosto. Dá o primeiro trabalho. No sábado já enfrenta o Criciúma, às 5 da tarde no Castelão. E obviamente na quarta-feira com o Londrina segue firme e forte. Aí depois tem o período da data FIFA, 11 dias, que eu acho, e ainda continuo dizendo, matematicamente é possível, mas o desempenho em campo não. Até porque, eu vou ser bem coerente, o problema do Ceará, e repito,
Não é apenas treinador. Tem erros no departamento de futebol e tem problemas no elenco. E isso tem que ser resolvido. Não é possível que só a chegada do treinador resolva. São 4 treinadores. Será que ninguém enxerga isso no clube? Ou, como a gente disse, se enxerga, está com as mãos atadas, ou não consegue, não sabe o tamanho da grandeza do Ceará. Wagner Mancini chega, eu acho que é possível, pelo menos, imaginar que o time tem uma disposição diferente. Eu acusei aqui o time de indolente no jogo contra o Tombense. Surreal que aquele aconteceu. O time abriu 2-0 depois recuar de uma forma ridícula. Então acredito que aquilo não deva se repetir, pelo menos é minha opinião. Acredito que não se repita mais. Por exemplo, se o time fizer 2-0 no Criciúma, eu acho que não acontece com aquilo. Porque com o novo treinador, com o que aconteceu, o erro foi muito grande. Eu acho que tem que mudar a forma e não acontece de novo aquela letargia, aquela preguiça, aquela vontade de que o jogo acabe sem fazer nada, esperando o adversário. Eu acho que isso não acontece. Eu acho que pelo menos isso deve. Agora, se o time vai conseguir jogar a bola, aí é outro ponto bem gigante que a gente tem que esperar. Não dá para saber. Mancini tem um trabalho em que em alguns times ele consegue colocar um time lá para frente, em outros é um time mais reativo, e eu acho que ele vai adaptar, né? Eu acho que ele vai adaptar ao elenco que ele tem. Não dá para ele, assim, ele vem para buscar um acesso surreal, né? Um improvável acesso. Se ele quisesse mesmo isso, se ele quer, e há um respaldo da diretoria, é ir para cima, né? É ir para cima com tudo e contra todos. Vamos esperar para ver como é que vai ser. Vamos esperar a coletiva dele, né? Apesar de que essas coletivas, a do João Paulo hoje, meu Deus do céu, surreal, né, cara? Incrível o que aconteceu. Eu não esperava aquilo para mim. Respondendo naquele estilo, né? Eu acredito, eu tenho fé, não vou mudar. Por que eu não vou mudar? Não, porque o Albeci, por que você não tira o Albeci? O cara, não, porque eu confio, já conversei com eles, conversei com os jogadores, pedi para eles refletirem. Não, olha, chega... Enfim, é inacreditável. Cara, o cara é presidente do clube. Meu amigo, você não tem que refletir, não. Você tem que jogar bola. Cobrar os caras. Isso aí a gente vai esperando com mais dias. Vamos ver, vamos dar tempo para o Mancini. Vamos esperar. O legal é que os discursos já devem estar tudo pronto, né? Se vencer, viu como era, como o time estava. Se perder, viu como não era treinador? Enfim, que Mancini consiga resolver alguma coisa, que o Ceará pelo menos... tente mostrar algo em que não mostrou lá contra o Tombense. Até a próxima, gente. Um abraço.